Opa, olá, estamos aqui, eu sou o Marcos Silva, do projeto Yoga na Federal, que é esse projeto social, meu projeto de extensão, nosso projeto de extensão aqui na UFPE, no Recife. A gente vai para mais uma live nesse mês da consciência negra. A gente tem uma super convidada hoje para falar um pouco sobre um tema, acho que a gente tem muita curiosidade para aprender mais sobre isso, pelo menos eu tenho. Aliás, por isso que eu continuo fazendo essas lives. Eu tenho aprendido muito com essas lives, essas conversas todas. Hoje a gente vai falar sobre uma yoga de origem africana, chamada Kemética, Yoga Kemética, sobre a ancestralidade e também filosofia africana. A gente vai ver como que funcionam todos esses ingredientes juntos com a nossa convidada de hoje, a Ana, que entrou. Obrigado por prestigiarem aqui a nossa live. Vou chamar aqui a Ana Sou para conversar um pouco com a gente. Se não fizer nenhuma besteira apertando os botões aqui. Estou convidando a Ana, a querida Ana, para essa live comemorando assim, essa mês da consciência negra. E aí, muito legal, Tudo certo. tá dando certo. Vou aumentar um pouco aqui para poder te ouvir melhor. Você consegue me ouvir direitinho, Ana? Aham. Tá um Tá. pouquinho. Até aqui fica um pouquinho barulhento esse horário, mas agora vai passar. É, muito legal, poxa, muito obrigado pela grande gentileza de aceitar o nosso convite aqui do nosso projeto social, nosso projeto de extensão na universidade para yoga para todos, né, ou para todo mundo. E é muito especial receber você nessa semana, nesse mês de comemoração, né, da memória e da luta antirracista, da consciência negra, e pensar um pouco essas articulações entre o yoga, a ancestralidade, filosofia africana. Estou muito ansioso para conhecer mais, já ouvi você conversando. Sigam lá os posts muito interessantes, YouTube, Instagram da Ana Sou. Sempre, acho que muito, trazendo várias reflexões legais para a gente. Ah, e também desculpa pela minha confusão com as datas também, horário. Acho que foi uma semana muito intensa, eu acabei me embolando um pouco. Mas muito obrigado de novo. Ana, se apresenta aí pra gente, fala um pouco de você, da trajetória no yoga também, da quemética. Eu sei que você não começou pela quemética. Esse caminho todo é É, muito interessante para a gente ouvir. E muito obrigado, viu, pela não, gentileza. gratidão também daqui do ar, sempre por estar podendo levar Kemet Yoga de diferentes formas assim. Aí deixa eu fechar aqui, ó. Essa coisa, tanta tecnologia. Você está no Rio? Você está na Bahia, Ana? Eu estou no Rio. Eu nasci na Bahia, mas eu estou agora morando no Rio já tem, nossa, acho que 10 anos. Uau! É, Eu sou natural do Rio também. mas você tá onde? Eu estou no Recife agora, Ah, mas é eu moro isso. no Nordeste já tem mais de 7 anos já. E a Rochelle, minha companheira, ela é cearense. Eu gosto muito do É, a gente Nordeste. faz essas misturas. Você agora já deve estar como eu, né? Às vezes eu falo oxe, demorou. Aí sai É, uma gíria de um, uma gíria do outro, assim. Bem, então, essa coisa de se apresentar, eu acho que é sempre tão desafiador, porque por mais que eu fale, a gente não é só o que deu tempo de falar, né? Sempre falta coisas assim. Mas, assim, eu sou nascida, né, na Bahia, como vários aqui também africano em diáspora, em condição de diáspora. E agora eu tô como instrutora Siba de Kemetic Yoga, que é yoga que se apresenta de frente como sendo de base africana. Filha de Dona Cacilda, seu Derivaldo, irmã de Patrícia, Andréa e Sandra. E eu ultimamente eu tenho me visto muito, eu falei com o pessoal que pratica comigo, eu falei, nossa, então se a iniciação de yoga é acender nosso sol, então eu estou sendo, nos últimos tempos, uma grande acendedora de sóis, né? De despertar as pessoas para a essência delas. E,
E fora isso, eu sou todas as possibilidades. Inclusive, o meu sou vem desse lugar, né? Esse sou vem de eu sou e eu não completo porque é muita coisa que ainda vem, é muita coisa que já foi. E, na verdade, só que somos todos nós. Agora, falando da minha chegada na Kemetic Yoga, de uma forma, se eu falar de uma forma assim, da Kemetic Yoga não sendo só uma prática do tapete, mas sendo uma prática de vida, uma busca, entendendo a Kemetic Yoga, yoga de uma forma geral, como um meio que a gente usa para se equilibrar e para transcender a nós mesmos e sermos nossa máxima potência na vida, eu digo que eu faço yoga desde que eu nasci, porque como eu nasci doente, eu sempre tive que buscar alguma coisa para melhorar o meu imunológico e então desde aí eu não sabia, mas eu estava fazendo, né? Então em termos de alimentação, de limpeza do organismo, de buscar o equilíbrio das floras e o equilíbrio interno e o equilíbrio mental para lidar com o imunológico baixo, então sem saber eu estava fazendo. Agora, pela yoga do tapete, considerando que o tapete é só uma parte dessa filosofia toda, eu cheguei a primeira vez com 14 anos, 13 anos, 13 para 14, quando minha irmã Andréa falou, tá tendo um movimento lá, vamos fazer uma aula que tá tendo um monte de movimento super louco assim, vamos lá. E aí a gente foi, era só físico, durante muito tempo ficou sendo só físico, porque também a forma mais que se apresenta é assim. E então, depois de um tempo fui entendendo um pouco mais, mas com a profundidade que eu tenho hoje, realmente não foi tanto pelo yoga de base indiana. E tive idas e vindas, às vezes dava tempo, às vezes não tinha tempo, às vezes não tinha dinheiro, às vezes não tinha, sabe? Então, demorou de ser permanente. E na Kemetic Yoga eu cheguei, na verdade eu sei para isso, né? Foi muito pela dor, infelizmente, e que eu digo para as pessoas não cheguem pela dor, né? Cheguem antes da dor acontecer. Foi pela minha crise, né, de ansiedade que eu tive, assim, me falaram que são as características de ataque de pânico, que eu tive na rua mesmo, de repente quase perder totalmente meu controle, por situações emocionais que eu estava passando, por situações do contexto do país que estava horrível com a questão das últimas eleições. E aí, nessa que eu quase caí, eu voltei a respirar. Ou seja, eu já conhecia yoga, conhecia respirações, mas na corrida da vida eu falei, olha, quando der tempo eu volto a fazer isso, que eu não entendi ainda que era viver, né? Que era tão importante para a vida. Mas era uma coisa, eu dou uma relaxada, e é legal para o corpo. E depois desse momento em que a respiração de yoga fez com que eu permanecesse, com que eu possa estar aqui falando com você hoje, eu falei, não sai mais da minha vida e isso tem que ser levado para outras pessoas também. Então, só que eu não aguentava mais, porque eu estava estudando, eu trabalhava com produção, então produção exige muito, você vai dormir muito tarde. E aí, fora a produção, eu estava estudando para concurso, ia dormir mais tarde ainda. Eu estava em uma época que eu dormia 4 horas, 5 horas por noite durante meses, né? Então, estudando e trabalhando simultaneamente, teve uma hora que o corpo falou, agora chega. A gente, assim, ou você para pela consciência, ou você para pela inconsciência, mas tá na hora de parar. Então, então foi assim, mas que a gente não deve esperar tanto tempo assim. Por favor, gente. Uma coisa que chama muita atenção no que você está falando é que em algum momento tem uma espécie de sabedoria do corpo, que mesmo que ele comece a falhar, você pode tomar aquilo como uma espécie de grande oportunidade, ele sinalizando, tentando conversar numa boa com você, tipo, segura, né? Um pouco, porque não está dando certo, né? Eu estou fazendo a minha parte, mas você não está fazendo a sua parte, e dessa maneira não vai dar certo, né? E o corpo sinaliza isso, mas a gente não consegue ouvir direito, né? A gente toma remédio, usa drogas e tal, para exatamente não ter essa escuta, né? Uma pergunta que eu queria fazer para você, também fora do protocolo, mas eu sei que você também foi praticante de outras modalidades, outras linhagens de yoga, e eu acho que pelo meio da consciência negra, e
eu não queria deixar de fazer essa pergunta para você, depois que eu pensei. Você praticou outras linhagens, né? Outras modalidades de yoga antes de entrar na Kemética. Você Uhum. acha, eu queria ouvir você um pouco a respeito disso, você acha que o yoga, da maneira como ele é estruturado hoje, apresentado hoje, ele é racista, é uma atividade racista? Se você vê a quantidade de negros, se nós somos mais da metade da população no Brasil, se você for procurar nas universidades, nós não somos mais da metade. Se você for procurar em cargos grandes em empresas, nós não somos mais da metade. Mas se você for para presídios, nós somos muito mais da metade. Se você for para comunidades carentes, somos muito mais da metade. E em shalas e estúdios de yoga, isso fica ainda mais distorcido, assim, porque a proporção de praticantes de yoga nesses shalas e nesses estúdios de yoga tradicionais, eu acho, ele é muito pequena, assim, muito menos do que a metade. Eu queria ouvir um pouco com você a respeito disso. Assim, no Kemética, na yoga Kemética, é evidente, digamos, a quantidade de negros, né, praticando, né? Como é que você vê É, esse problema? então, assim, primeiro eu vou voltar só um pouquinho, porque eu não posso deixar de falar isso que você comentou, porque eu acho que é muito forte. Você falou, poxa, você veio por uma espécie de sabedoria do corpo, eu acredito que assim, é pela total e plena sabedoria do corpo. Então, pela Kemetic Yoga, a gente entende que o corpo é a natureza, né? E assim, na verdade, meu corpo não falhou, ele na verdade estava saudável o suficiente para me dizer que o meu ritmo de vida externo não estava legal. Então foi a forma de ele me avisar de que, olha, chega isso que você está fazendo aí. Então, na verdade, o corpo tem uma inteligência máxima de nos avisar. A questão é que a gente não escuta. E aí, se a gente não escuta, ele dá um jeito de gritar. E ele gritou. Então, assim, ele estava totalmente saudável no sentido da sua funcionalidade de me manter em equilíbrio. Ele fez aquilo para me manter em equilíbrio, né? Então, nossa, isso é o total reconhecimento da inteligência do corpo. E não queria deixar de falar isso porque, por favor, se escutem logo. Quanto a essa questão, Marcos, é aquela coisa que, assim, eu posso te falar com convicção, mesmo sem ter feito uma pesquisa científica, mesmo sem ter ido em todos os estúdios de yoga do Brasil, que na grande maioria, não vou falar 100%, até porque aqui no Rio tem uma exceção, mas assim, quase 100% dos estúdios de yoga do Brasil não tem nem 5% das pessoas que estão lá são negras. Ponto. Eu posso falar isso com convicção. E se eu posso falar isso com convicção, sem pesquisa, é porque a gente sabe que isso é um espelho. Então, assim, até desafio estúdios de yoga que tenham pelo menos, não vou nem pedir 50%, mas 30% das pessoas que estão com você são pessoas negras, por favor, avisa aqui nessa live, tá? Para eu fazer essa lista de quem são vocês hoje, nessa data. Então, eu poder falar isso com convicção é um sinalizador, né? Assim, eu frequentei muitos estúdios de yoga e nunca via pessoas negras. Quando tinha uma, eu já falava, ai, não estou sozinha. E isso é muito forte, porque tem essa questão, primeiro, de yoga é para todos. Mas por que será que todos não estão aqui? Será que todos não estão se interessando? Será que todo mundo da população negra não estava ali? Porque, não, eles estão fazendo outra coisa que acham interessante. Bom, na minha turma e na turma do Siba, de uma forma geral de Kemetic Yoga, eu acho que a resposta tem sido não. Né? Porque, em grande maioria, não é unanimidade, nem acho que deve ser, mas em grande maioria as turmas são de pessoas que se autodeclaram pretas e a grande questão que eu vejo de diferença é que na Kemetic Yoga, de fato, elas sentiram que podem chegar, né? Que realmente tem uma porta ali que elas podem entrar. Então, primeiro, isso tira esse mito de que, não, de repente, eles não querem. Segundo, quando a gente fala de yoga, eu acho isso em um nível ainda muito mais grave, porque
a yoga não é racista. A yoga é assim, é uma ciência maravilhosa. Agora, é a mesma coisa quando falam de internet. A internet é uma coisa ruim, não. A internet é uma tecnologia. O que fazem da internet é que vai tornar ela de uma forma ou de outra. Então, assim, a forma que a yoga está sendo apresentada, a forma que a yoga tem sido distribuída é racista. Então, a yoga é maravilhosa, mas a gente vê que não chega em todos, né? E para todos. E eu não falo só de pessoas pretas, eu falo de pessoas gordas, pessoas travestidas, pessoas trans, sabe? A gente vê pessoas com, como é que se diz? Portadoras de necessidades especiais. Então, não sei nem se mais, eu acho que mudou o termo, acho que nem mais o termo esse que usa. Peço licença até e desculpa se eu estiver usando o termo errado. Que não seja mais atual. Então, tem essa questão. Eu ainda acho que tem um ponto que é muito importante para todas as pessoas que se falam praticantes de yoga sérias. Namastê. O que é esse conceito de namastê, né? Então, aquele eu que está em mim, venha honrar, respeitar o eu que está em você. Como é que a gente está falando desse respeito se a gente simplesmente não está considerando essa totalidade de pessoas? Então, quem é esse você que o outro está respeitando? É um você limitado? Então, tem ainda essa questão. E uma última que eu ainda falo assim, que eu acho que é a mais grave de todas. A coisa já é tão marcada de não ter a presença de corpos pretos nos estúdios, que muitas vezes as pessoas, nem percebi. Como assim eu nem percebi? Então, isso é uma marca de que, nossa, agora quando aconteceu toda a questão, toda a comoção, a partir do George Floyd, todas as que vieram ser publicizadas, que aí o movimento Vidas Negras Importam começaram a pressionar na época da Semana do Yoga, né, que teve todo aquele mês praticamente do yoga, começaram a pressionar algumas instituições e aí começaram a fazer um movimento mínimo. E perceber que não, primeiro até com a reação de que não, a gente aqui está aberto a todos, mas não está. Então começar a fazer um movimento de que, é mesmo, é verdade. Então, e nós não temos, né? Que lugar é esse que a gente não consegue nem perceber essa diferença? Se acontece uma coisa como essa, a gente acaba sendo racista, e mesmo as pessoas falam, mas eu não sou racista, eu não faço nada errado, mas eu digo assim, então é um racismo culposo, né? É um racismo por omissão. Nem sei se existe esse termo, mas se não existe, existe agora. Sabe? É um racismo, então, que você não tinha intenção, mas mesmo assim foi. Para quem, de repente, não conhece, um crime culposo é quando a pessoa não tem a intenção, mas mesmo assim participa. Então, se uma pessoa ali está sendo violentada, você está vendo, você não está violentando, mas você vai lá e não faz nada, você também está participando desse crime. Então, seria uma forma, então, o yoga, né, esse não se comover com isso, não fazer nada sobre isso, é uma forma de racismo culposo. Racismo é um crime, então temos que repensar e tomar providências sérias sobre isso, né? Assim muito obrigado. Muito obrigado. Assim, você falando da sua formação de professores, essa incrível falta de representatividade, né, de praticantes negros e de professores negros também. É uma coisa escandalosa e que a gente coloca, de certa maneira, para debaixo do tapete, nem percebe, como você disse, e tem essa política meio perversa de silenciamento, né, de invisibilidade. Fala um pouco do teu curso de formação do Kemetic Yoga, vocês se sentirem, de certa maneira, praticantes negros, professores, mas seria mais acessível, mais inclusivo em função dessa... Vocês se sentiram mais confortáveis, mais bem-quistos, mais bem-vindos no meio do yoga em função da Kemética? Assim, a Casa de Mahat, que é a instituição, né, que é responsável por trazer o mestre Cyril Tep
que é quem faz a formação. Eu não posso falar que a Casa de Maat, eu não posso falar nem que sim, nem que não, né? Só a Casa de Maat, pode falar a Casa de Maat, que tem uma restrição, eu acho que nem tenha, mas que tem uma restrição de que só podem ser pessoas negras para fazer Kemetic Yoga, não é isso. Mas quando a yoga kemética vem se apresenta, olha, como eu tenho uma ancestralidade africana e aqui vocês são bem-vindos, é óbvio que a gente corre e fala, opa, é aqui que eu tenho que estar, já que a gente não vê isso em outros lugares. E a minha formação em Kemetic Yoga, primeiro, já começa por aí. Eu olho ali e eu falo, nossa, que susto, como assim? Como assim? Todo mundo aqui sabe? Então a gente já toma um susto nisso, um lindo susto de falar assim, posso respirar, né? Porque não vai correr o risco de eu entrar no estúdio e a pessoa me confundir com a pessoa, como por exemplo aconteceu com o Zé Miguel, né? Que também é um instrutor de São Paulo, não de Kemetic Yoga. Ele falou, poxa, Ana, eu cheguei no estúdio e me falaram, vai ter dança aqui agora? Então não abri nem a possibilidade nunca, né, de ele ser instrutor de yoga, no estúdio de yoga, perguntar se tem dança, como assim? Então não ter que ser confundida, nem ficar se justificando, nem receber um olhar de que o que é que você está fazendo aqui? Né? Como é que, você está com tapete? Por quê? Você vai guardar? O que é que vai acontecer? É realmente um alívio, porque aí a gente pode respirar. E isso não é a só formação. Eu vejo que na minha turma, eu tenho pessoas não negras na minha turma, mas a grande maioria na minha turma é de pessoas pretas e eu não falei, olha, aqui só podem ser pessoas pretas. Isso nunca aconteceu. Agora, claro, eu tenho das minhas turmas, até por saber que se na Kemetic Yoga as pessoas pretas não vão acessar, se não for pela Kemetic Yoga, as pessoas pretas terão dificuldade de acessar de repente em outros lugares, é claro que eu tenho que garantir que ali elas vão ter acesso. Então, acaba sendo o portal número 1, para quem eu vou destinar a maior parte das vagas, sabe? Então, assim, é maravilhoso a gente ver essa transformação no Brasil, principalmente falando do autocuidado da população preta, que é uma criação, uma nova forma, né? Uma cultura nova também de se autocuidar a partir do yoga, a gente que precisa tanto. Muito bom. O yoga como um verdadeiro instrumento de transformação, né? Um verdadeiro, legítimo instrumento de transformação. Acho que uma coisa que me chamou a atenção que você falou, várias coisas que você falou, não é só que seja acessível, né? É que a gente seja bem-vindo, em certo sentido, com a sensação frequente, eu acho que eu também tenho isso na universidade, é que você talvez está no lugar errado, assim, né? Que você está meio que, assim, não era muito para você estar ali, né? É uma sensação que você tem com... Mas eu acho que na Kemetic Yoga, em função dessa ancestralidade africana, você não é mais acessível, mas também é bem-vindo, né? Esse eu posso respirar é muito interessante que você usou agora, né? Que é exatamente o slogan do Vidas Negras Importam, do Black Lives Matter, depois do Floyd, né? Quando ele estava sendo estrangulado, ele falava I can't breathe, né? Eu não posso respirar, né? Isso é muito chocante. Ana, E até vamos se falar... sentir um lugar seguro, né? Porque, assim, se você está em uma prática de yoga, seja lá qual for, o ideal é que seja aquele local em que você pode se abrir, se vulnerabilizar, deixar vir, se transformar. Mas se fisicamente eu estou em um lugar que talvez eu sinta que eu possa ser ameaçada, não vai acontecer. Então, até a potencialização da yoga em um local em que eu não me sinto segura plenamente, já diminui, né? Exatamente. Já é menos, né? Essa incrível potencialidade que você está falando, eu queria que você trouxesse agora para a gente, né? A potencialidade dessa ancestralidade, fala um pouco da origem da Kemética Yoga, desse Kemet, né? Desse nome pré-colonial, né? Uhum. E talvez um pouco do método para a gente, Ana, para a gente aprender um pouco sobre isso com você. Claro. Como você está falando da yoga e do método, então é até bom fazer essa distinção, né, entre o que é yoga, Kemetic Yoga e Kemetic Yoga Skills. Então, se a gente vai falar de yoga, nós vamos falar desses conhecimentos ancestrais que
tem esse direcionamento de serem guiamentos de vida para a gente manter o equilíbrio, para a gente se transcender enquanto pessoas, e isso ficou conhecido como o nome de yoga. Eu estava até dando uma aula agora há pouco e falando assim, e falaram, mas eu sempre começo falando do conceito, né? Eu falei, e aí um dia, sei lá, estavam conversando e falaram, que nome a gente vai colocar para isso que a gente está fazendo? Sei lá, fala de que é planta. Para a pessoa, não, sei lá, chama de árvore. Alguém, não, vamos chamar de yoga? E pronto, sabe? Então só para mostrar que assim, esse nome é uma convenção, né? Que em algum momento aconteceu. Pode ter sido também uma convenção internacional dos yogis e yoginis, mas enfim, é uma convenção. Porque eu digo isso porque muitas pessoas ficam, mas é sânscrito, porque eu uso a Kemetic Yoga, o sânscrito e tudo mais. Então foi uma convenção desses conhecimentos ancestrais para o equilíbrio e para a gente se desenvolver enquanto pessoas. Quando a gente está falando desses conhecimentos de uma região na África, que hoje a gente conhece como Egito por causa do fator de colonização, né, sendo o nome, então, que imposto, sendo o Egito um nome de imposição. Então, a gente está falando de Kemetic Yoga, que são, então, esses conhecimentos ancestrais que o resgate dos registros do mestre Serra-Hotep resgatou tanto das paredes das pirâmides, das Merkuts, que são registros fixos, permanentes, quanto dos papiros dos seixes, daqueles escribas que, mais do que transcrever, eram pessoas super inteligentes. Aí a gente está falando de Kemetic Yoga, as posturas vêm das paredes das Merkuts, a filosofia vem da filosofia ancestral kemética. Quando a gente fala de Kemetic Yoga Skills, né? Então, Kemetic Yoga Skills é o quê? É a escola, se as pessoas chamam de escola, o sistema se chama de sistema, que o mestre Serra-Hotep desenvolveu a partir dos muitos, 44 anos, acho, dele, de prática de corpo, energia, yoga, como sendo esse sistema que potencializa a prática da Kemetic Yoga a partir desses princípios de Kemet. Então, Kemetic Yoga Skills assim, tá na mesma, para as pessoas entenderem que não é uma coisa resumida, tá no mesmo conceito, tá na mesma plataforma de o que é Abhyanga, o que é Hatha Yoga, o que é Swastika Yoga, o que é Vinyasa Yoga. Então é todo esse sistema que ele fez, que tem esse nome de skills justamente por essa compreensão, entendo eu, de que na prática corporal o objetivo não é exercitar o corpo nem alongar, isso vai acontecer. Mas o objetivo é criar skills, que são habilidades em inglês, para que a gente possa, a partir dessas habilidades que a gente aprende no tapete, se autoconhecer e a partir do momento que a gente se conhece, a gente poder realizar o que a gente quer fora do tapete. Então, essa é a diferença entre yoga, Kemetic Yoga e Kemetic Yoga Skills. Muito bom, muito esclarecedor isso. Eu estava conversando com a Rochelle, minha companheira aqui do Yoga na Federal, depois que eu descobri vocês e tal, e pesquisei, né, curioso, pesquisando coisas, e a gente tentou até reproduzir umas postagens suas, brincando com essas imagens das paredes, né, registradas. É muito divertido, assim, olhar para a imagem dessas figuras que a gente tomava como figuras egípcias, né, como um tipo de sacerdotisa, de religiosa, como uma postura de yoga. É um negócio super divertido. E é muito forte, né? Porque, por exemplo, algumas lives que eu faço, algumas pessoas falam assim, nossa, mas essa postura que eu tô fazendo, eu olho ali nos papiros e o meu ancestral, que eu não conheço, estava fazendo também, sabe? Então, que energia que tem isso para mim, eu compreender que foi deixado ali como uma coisa sendo muito importante. O início também vem daí, porque o início não, mas o resgate pelo mestre Serra-Hotep vem justamente de uma cadeira, né? Tem esse trono que era a cadeira do faraó Tutankhamon, e no encosto da cadeira tem uma dessas imagens, que é a deidade Shu, que representa a respiração. E aí, como ele já tinha muitos anos de prática de yogas, né? E conhecer simbologias das linguagens de Medu-Neter, que é essa linguagem ancestral do antigo Kemet,
que hoje a gente chama de hieróglifos, né? Ele falou, ué, mas essa postura parece, pela simbologia, aquilo que hoje a gente tem com yoga, porque nessa figura que é o Shu, tem um sol aqui em cima representando a iluminação, tem duas cobras representando nadis, sabe? Então, assim, tem muitas simbologias que quando a gente vai vendo, traz esse sentido, e aí foi a partir daí que ele começou a fazer a pesquisa. Entendi. E, Ana, uma coisa também que me chamou a atenção, acho que muita gente que acompanha o nosso projeto aqui, eu acho que em função da nossa prática pessoal ser uma prática de Ashtanga, né, do sistema do Ashtanga, uma coisa que me chamou a atenção nas suas postagens e apresentações é que vocês têm uma espécie de respiração com movimento também, né? Tentando articular a respiração com o movimento para gerar essa espécie de equilíbrio e autoconsciência e presença também, né? Então, se você pudesse explicar, tem esses movimentos geométricos, né? E também tem essa respiração que vai acompanhando. Isso é muito próximo, né, da técnica Vinyasa, né, do Ashtanga. Tem esse método que é Método Yoga Skills tem vários princípios, mas assim, os 3 pontuais principais é Ma'at, que é essa busca de equilíbrio, que é essa força da natureza que sempre busca o equilíbrio. Assim como a natureza lá fora busca equilíbrio, como esse corpo também é natureza, ele sempre vai buscar equilíbrio, mesmo que conscientemente a gente não esteja buscando. É o que a gente conversou no começo da live, né? De que assim, o meu corpo estava buscando equilíbrio, mesmo que eu não estivesse pensando nisso. E ele parou por causa disso. Então, é esse princípio de Ma'at, de eterna busca do equilíbrio do corpo. E aí tem a progressão geométrica e a respiração em 4 tempos. A progressão geométrica vem nos mostrar que, ao invés de você ir direto para uma postura, você vai ir observando passo a passo, desenrolar até chegar àquela postura, sempre respeitando a geometria do corpo físico e também a geometria do corpo energético. Então, é por isso que ela é muito marcada nesses pontos. E a respiração em 4 tempos é uma respiração que a gente tem esses tempos, né? São inspirar, pausar, expirar, pausar. Então, em cada movimento vai ter um tipo de respiração. Mas essa questão de associar respiração com movimento é yoga. Eu entendo que qualquer tipo de yoga tem uma associação de respirar e se movimentar. Nessa respiração em 4 tempos tem um objetivo muito de desacelerar o ritmo. Então, essas pausas acabam desacelerando o nosso ritmo fisiológico, que, consequentemente, vai desacelerar também o nosso ritmo mental, o nosso ritmo físico e tudo mais. E, a partir daí, eu vejo que, assim, são diferentes formas de trazer concentração e acaba sendo também diferentes tipos de neurotransmissores, né? Diferentes substâncias químicas do corpo, para não ficar falando linguagem, sei lá, complexa assim, que vai se gerar. Então, por exemplo, se a gente corre, né, vai correr uma maratona, a gente gera que substância? Adrenalina, que é uma coisa que deixa a gente mais ligada. Então, eu entendo que formas de yoga, eu nunca fiz uma pesquisa sobre isso, tá? Mas eu entendo que escolas de yoga que tem um ritmo mais acelerado vai gerar mais adrenalina. E depois disso, quando a gente corre, né, no final a gente está bem, também está relaxado. Também aconteceria isso em yoga. Mas a Kemetic Yoga, ela vai desacelerar. Então, por exemplo, ao invés de gerar adrenalina, geraria dopamina, que é uma coisa que vai acalmar mais. Então, no final eu vejo que são concentrações de diferentes formas. Eu sou praticante, eu já pratiquei Hatha, hoje eu não tenho praticado tanto. Estou no meio de uma formação de Hatha, mas talvez eu não termine. E sou praticante também de Vinyasa. E enquanto a respiração de 4 tempos da Kemetic Yoga inspira, pausa, expira, pausa. Na Vinyasa é tudo Vinyasa, né? Então, inspira, expira. Então, Oi? Desculpa, tem uma curiosidade. Tem apneia, assim? Você prende o ar em algum momento na Kemetic? É uma pequena pausa, né? Uma pausa, porque quando a gente respira, a respiração é circular, mas nesse círculo tem uma mudança entre inspirar e expirar, você não tem como não dar uma pausa.
Mas é uma coisa, seria uma pequena apneia, né? Não, se você entende a apneia como uma pausa, tipo, eu inspirei, expirei. Então, se é isso que você entende como uma apneia, seria. Então, por exemplo, se na Kinetic Yoga eu faço inspira, pausa, expira, pausa, só para as pessoas entenderem o ritmo. Se fosse Vinyasa, seria inspira, expira, inspira, expira. Então, isso em termos de ritmo muda completamente. E em termos de concentração, da forma que... Aí a minha experiência enquanto praticante, tá? Não vou falar como uma tese de doutorado sobre isso, mas da forma que eu sinto no corpo, é que enquanto a Vinyasa me concentra, porque eu não tenho tempo muito para parar no que eu estou pensando, porque você já está no próximo movimento, você já está no próximo movimento. Na Kinetic Yoga, me concentra porque é pouco movimento com muita consciência. Então, cada movimento que eu faço, eu estou prestando total atenção naquilo. Então, eu acho que são formas diferentes. Todo mundo, façam qualquer tipo, que o que importa é concentrar e ficar bem. Mas cada um vai ver o que funciona para si. Então, a depender de como eu estou e do que eu estou precisando, eu já sei se eu devo fazer kinética ou se eu devo fazer vinyasa. Para mim, né? Na minha experiência. Entendi. Existe uma série fixa também de posturas? E quanto tempo ela demora? São várias séries? Tem uma série para iniciante, para avançar? Não é, por exemplo, a Rocket, porque a Rocket tem uma série toda enorme fixa, né? Ou por exemplo, a Yin Yang Vinyasa. Na Yin Yang Vinyasa a gente tem isso, né? Uma série toda fixa, quero dizer. Na Kinetic Yoga tem sim sequências, né, desenvolvidas pelo mestre, mas também tem posturas. Você pode ir criando as sequências a partir das posturas, tem também. Tem elementos que eu não gosto de falar que parece com ou que são a mesma coisa, porque para mim eu parto do pressuposto que se vem de origens que se dizem diferentes, vai acabar sendo diferente. Mas, por exemplo, a gente também tem os reka, que são as palavras de poder, que então as pessoas me perguntam, é tipo mantra? Eu falo, gente, eu não gosto de falar tipo, né? Porque, por exemplo, o Adho Mukha, né, que é a postura que na yoga de base indiana é o cachorro olhando para baixo. Quem não conhece, a gente fica como se fosse uma pirâmide, né? Um triângulo. Na Kinetic Yoga, se a pessoa olha, vai falar que é a mesma postura que a gente chama então de Merkut, que é pirâmide. Mas qual é a diferença de um cachorro olhando para baixo para uma Merkut? Isso muda muito em termos de energia. E na minha experiência, antes eu fazia muito isso. É por isso que hoje eu não faço. Quando eu comecei a Kinetic Yoga, como eu já praticava outros tipos, então eu falava, agora vem o Adho Mukha. Então, sabe, eu usava o termo. E quando eu separei isso, porque teve um momento que eu tive que parar de fazer vinyasa, porque eu estava fazendo Kinetic Yoga com ritmo de vinyasa. E eu falei, não tá legal. Então, eu parei ali no que eu chamava de Adho Mukha, mas que na Kinetic Yoga é pirâmide, né? A Merkut. E aí eu fiquei ali, de repente, eu senti uma energia no meu cóccix. E eu me dei conta naquele momento que o cóccix é a parte principal da pirâmide. Então, assim, a estrutura principal no meu corpo é a estrutura principal da pirâmide. E ali eu me senti pirâmide, sabe? É meio até esquisito falar isso, mas eu lembro que no dia que eu senti isso, eu acho que eu fiquei uns 10 minutos parada assim. Eu falei, peraí, foi o que aconteceu aqui agora. Que é isso, sabe? Para entender, e nunca tinha acontecido. Então, já estava... A minha mente começou a mudar também, de entender que a forma que você fala é energia, né? Se a gente fala, pede falar, mas a forma que você fala tanto faz. Tanto faz, então que a gente fala que as palavras têm poder. Muito bom. E uma coisa que me chamou a atenção agora que você falou, que é muito legal, assim, acho muito divertido ver coisas que você faz todo dia sob uma outra perspectiva, né? Eu acho revigorante isso, né? O olho brilha, eu acho... Assim, eu nunca tinha parado para pensar em o cachorro olhando para baixo como uma pirâmide. E parece mesmo, faz muito sentido, né? Eu acho que até a ideia do cóccix apontado para cima
se remete lá aquelas ideias do Kundalini Yoga, né? Que você tem na base, né? Do sacro, essa energia né, você está apontando essa energia para cima. Muito interessante. Eu não tinha pensado nisso, mas parece de fato uma pirâmide, né? Fazer o Adho Mukha ser uma pirâmide. E você falou também das perguntas sobre mantra. Aliás, essa é uma outra pergunta que eu ia fazer, Ana. De qual é a forma, assim, durante a prática de vocês, para vocês gerarem essa espécie de estado de mente, de honra, uma coisa que me chamou muita atenção, de honra à ancestralidade, de conexão, mas não só uma conexão, mas uma conexão para você trazer, se revigorar, se conectar com a ancestralidade, com essa linhagem, né, de mestres e praticantes, muito antiga, né, mas honrando eles. Como é que funciona isso na prática da Kemética? Marcos, eu não sei não sei se, por exemplo, se é uma coisa como quando a gente faz a prática de yoga de base indiana, às vezes no final ou antes a gente agradece, a gente honra, né? Não sei se é esse tipo de honra que você está falando, mas eu entendo, da forma que eu entendo e que eu experimento a Kemetic Yoga, eu entendo que essa honra acontece durante toda a prática, né? Porque o que é que acontece? A gente tem esse entendimento que, na verdade, esse corpo que está aqui é um troféu, né? É um troféu porque, na verdade, ele é o resultado dos corpos que vieram. Então, geneticamente, esse corpo tem o corpo da minha mãe, dos meus avós, daqueles que fizeram a civilização de Kemet lá atrás. Então, assim, essa conexão não tem como eu sair dela e falar não existe mais. Eu sou afrofuturismo, né? Eu sou o futuro de quando eles pensavam daqui a quanto tempo, quem é que virá? Fui eu, sou eu, sabe? Então, assim, esse corpo aqui já está presente a minha ancestralidade. Agora a questão eu vou cuidar desse corpo ou eu vou pegar esse corpo e sucatear ele? Se eu cuido desse corpo, eu honro, eu reconheço o poder, o valor que ele tem. Então eu estou honrando meus ancestrais. Eu estou honrando o fato de que eles conseguiram chegar até aqui e chegam aqui através de mim. Então, quando eu estou me alimentando, eu não estou alimentando somente a mim, mas eu estou alimentando também toda a minha linhagem que veio. E caso eu decida continuar, eu tenho que ter a consciência que eu já estou alimentando a linhagem que virá. Então, eu tenho que cuidar desse troféu, desse corpo ancestral. E aí, a questão da honra com a ancestralidade vai muito em cima disso, da forma que eu vejo desse lugar de você ter esse reconhecimento desse corpo e, a partir daí, levar uma vida que potencialize esse corpo e não que destrua. Então, a gente, na verdade, não para o que está fazendo e fala, agora eu vou honrar. A gente honra a cada ação que a gente tem em nossa vida. O que significa isso, o corpo como troféu? É um troféu no sentido de que, por exemplo, principalmente falando agora, então, de corpos pretos, né? A gente sabe que o quê? Que passamos pelo que se chama Maafa, que é esse processo de escravização, de violência e destruição dos povos pretos e do apagamento da identidade cultural e da nossa cultura, que esse termo é de Marimbaane, Maafa. E a Maafa, na verdade, vem até hoje. O racismo é uma forma de Maafa, é uma forma de dar continuidade à violência que vem desde a época da escravização. Então, assim, muitos dos nossos ancestrais morreram por causa desse processo. Então, se eu estou aqui hoje falando com você, é porque o meu ancestral sobreviveu a ponto de me ter. Então, assim, muitos não conseguiram existir. Muitos não conseguiram existir porque a vida foi cortada. Então, se eu estou aqui hoje, eu sou um troféu de que, olha, eu resisti. Eu resisti. Então, muitas pessoas que praticam comigo, na verdade todas, né? Eu acho que cada vez mais elas entendem quando eu falo assim, doar pela sua existência. Então, assim, eu sou grata pela sua existência mesmo.
você está conseguindo existir aqui. Isso é muito forte para a gente que se respirasse errado, simplesmente recebia um tiro e morria, sabe? Acontece hoje ainda. Então, agradecer pela existência é uma coisa muito forte. A gente, às vezes, não é nem notado, ou é notado e é ignorado nas ruas, como se você não existe. Você não é humano. Então, a partir do momento que eu honro a existência de alguém, né, alguém da nossa população preta, é realmente reconhecer uma existência que foi coisificada e não era tida como existente, não era tida como humana. Então, isso passa a ser um troféu a partir disso, de que, olha, eu existo, eu sobrevivi, eu estou aqui e eu estou levando essa linhagem para frente. Entendi. Poxa, Ana, uma das coisas mais bonitas, assim, de várias que você falou e que eu vi no seu trabalho também, pesquisando, foi essa ideia que a gente também tenta trazer, assim, humildemente no nosso projeto Yoga na Federal, essa ideia do yoga fora do tapete, né? Do yoga não ser só no tapete. O yoga não são só aqueles asanas que você pratica durante 1 hora e meia, 2 horas, dependendo da prática da pessoa, mas também, ou principalmente, quando você sai do tapete, né? E essa maneira de estar no mundo, né? E o que você faz no mundo, né? A tomada de decisões que você tem no mundo. Aí uma metáfora que você usou que eu gostei muito é o processo de iniciação, que é diferente, né? Eu acho que você fez uma comparação da iniciação nossa aqui digamos, no Ocidente, uma espécie de iniciação capitalista, né? Uma iniciação com foco no trabalho e uma iniciação, talvez, com essa filosofia africana, que é uma espécie de iniciação no autodesenvolvimento, né? Exatamente nesse estar no mundo de uma maneira mais responsável. Você pode falar um pouco para a gente sobre essas ideias? Eu achei muito legal. Sim. Eu não vejo e eu não tenho entendimento de que isso é uma metáfora, porque assim, realmente é um processo de iniciação africana, a iniciação dessa forma. Eu estou Então, até com uma assim, camisa aqui, tem olha, um Buto. grandes. Peraí, deixa eu ver, porque a pessoa precisa dos óculos agora para. Estou com a filosofia Ubuntu. Academia de Líderes Umbutu. Que massa. Então, assim, a gente tem muitos mestres muito também da psicologia preta, como o Foucault, que eu citei lá no lançamento, como o Nobel também. Eles falam muito sobre a vida, o processo da vida ser um processo de você se inspirar, né? De você acender seu sol, de você observar o que é que te ilumina, ou observar para que é que você veio estar aqui, né? O que é que te dá energia? O que é que te dá energia? Né? E não é energia de tomar alguma coisa que me dá energia, mas é energia de vida, energia de ok, então eu vou acordar hoje e vou, essa energia vital. E então, nessa iniciação de base africana, é muito sobre isso, é sobre eu fazer isso permanentemente. É por isso que eu falo que a yoga é uma forma de a gente se manter em equilíbrio, mas mais do que se manter em equilíbrio, também é uma forma de a gente transcender a nós mesmos a cada vez. Então, hoje eu cheguei aqui, agora o que vai me fazer ficar uma pessoa maior, né? Mais forte, mais potente dentro do que eu vim fazer aqui. E aí, o que eu vejo é que, assim, enquanto na filosofia de base africana, a vida é você fazer isso com você se desenvolver enquanto pessoa em todas as áreas da nossa vida, aqui no Ocidente, aí sim pode ser uma metáfora com a parte do Ocidente, que a parte da africana é bem real. A nossa iniciação vem pelo trabalho, mas na verdade eu também não acho que é uma metáfora, porque de fato né? De fato, a gente acaba sendo direcionado para fazer parte do mercado de trabalho. E até você comentou, porque a yoga do tapete, não ser fora do tapete, ser ou não fora do tapete, eu fico me perguntando por que se tornou isso tão reduzido.
E eu não tenho também uma pesquisa sobre isso, mas uma das minhas teses, né, seria que é o que é mais fácil de se comercializar. Olha, você pega um tapete, vem aqui por 1 hora e faz um movimento. Mas como é que se comercializa? Olha, você tem que tratar outra pessoa da forma que você quer ser tratado. Como é que se comercializa isso? Né? Como é que se comercializa? Olha, sabe? Coisas que são mais difíceis. Então, é mais fácil comercializar isso. Então, pronto, dá para distribuir facilmente. Só que aí isso faz com que a yoga fique reduzida. Ela não é, nenhum tipo de yoga é reduzida assim, mas a forma que se vende é assim. E se a pessoa que começa a praticar não tem alguém, não tem a sorte de ter alguém que mostre que é mais que isso, ela pode fazer a vida toda só yoga no tapete e não se dá conta de que é muito mais que isso. E aí até complemento assim, mas essa yoga do tapete, ela é muito rica para a gente ver as coisas fora da vida. Por exemplo, eu fiz acho que até um vídeo sobre isso recentemente, sobre a respiração. Na respiração de 4 tempos da Kemetic Yoga, é uma inteligência fisiológica do corpo, que quando a gente respira em 4 tempos, o corpo desacelera e nos acalma. Se a gente leva essa inteligência do nosso corpo e transforma ela em uma tecnologia de como lidar com a vida, a gente também entende que a gente deve fazer coisas, pausar, né? Receber coisas e pausar. Então, quando a gente faz coisas, a gente está expirando. A gente está colocando coisas nossas para o mundo. E a gente pausa. E a gente vê como ficou essas coisas que a gente fez no mundo lá fora. Como foi que reverberou. E depois a gente recebe coisas do... Estou me inspirando, estou inspirada. Eu vou ler um livro, vou falar com pessoas. Isso me inspira, né? Inspire e pause. E veja o que é esse conhecimento que o mundo está me trazendo. Assim como esse ar que entrou e está sendo recebido por todas as minhas células vai trazer para mim. E depois a gente continua e pausa de novo, e expira e pausa. Então, quando eu falo da inteligência do corpo ser levada para a vida, é mesmo. A gente só precisa transformar nessa linguagem, sabe? E ir fazendo essas analogias, porque assim, não falha. Não falha. Certamente. Eu acho um tesouro, assim, ter a nossa respiração, né? Como um fio condutor. É uma espécie, a nossa prática de yoga é uma espécie de treinamento, a prática de asanas, né? Um treinamento para exatamente nesses momentos que são muito difíceis. A primeira coisa que a gente faz é parar de respirar, ficar com aquela respiração muito torácica, muito curta. Isso cansa, te deixa desesperado, ansioso e vai reforçando tudo. Aí você começa a ver que yoga tá ajudando um pouquinho quando você tem algum tipo de gatilho, de ansiedade, você começa, você tenta se conectar com a respiração. Se isso passar pela tua cabeça quando você começar a ter alguma crise, muito bom. O yoga já está funcionando, né? Você está mal, começou, você percebe, começa a respirar, excelente, né? Aí Exato. já é o Tem uma primeiro pessoa ponto. aqui, deixa eu até fazer esse comentário que eu acho bem importante. E o Ian, é muito legal. A Vinyasa não é necessariamente uma respiração acelerada, não é. Ela pode ser, né, um longo e longo. Agora, a partir daí tem a questão da nossa capacidade respiratória. Se a gente não tem uma capacidade respiratória ampliada, aí ela acelera. Por exemplo, na aula que eu estava dando agora há pouco, estava uma pessoa que estava com uma capacidade respiratória, se a gente mede em segundos, né, de 3 segundos. Então, assim, fazendo força, né? Quando eu falei, inspire o máximo que você puder, era só isso. Então, no dia a dia, passa a ser expira muito curto, aí acelera. Acelera. Né, Ana, apareceu uma pergunta agora sobre a origem do nome Kemetica, mas talvez você pudesse responder essa pergunta também apresentando o teu workshop. Você vai, para aqueles que ficaram interessados e querem conhecer mais sobre a Ana, sobre o Kemetica, ouviram, sentiram uma espécie de chamado agora, uma identificação. Talvez você pudesse apresentar o seu workshop. Eu sei que está muito legal agora para o final de novembro. E, inclusive, tem
um preço bacana assim para negros acho que você pode falar um pouco para a gente também? Sim. O nome eu falei, eu acho que um pouquinho no começo. É a Yoga Kemetica. Kemet é o nome da região no Egito, na região da África, que hoje a gente conhece como Egito, né? É naquela parte do Vale do Kush, Sudão, Egito, ali é onde é o berço da Kemetic Yoga. Então, Kemet é um nome verdadeiro, é um nome que não vem de violência. Então, assim, literalmente, é como se a partir de agora eu chamasse Marcos de Joana. Então, oi, Joana, né? E fizeram isso com Kemet, passaram a chamar de Egito. Então, o nome Egito é um nome que vem de violência, de colonização. E yoga, né, a gente usa, o mestre sempre fala, olha, yoga é esse entendimento de que são conhecimentos ancestrais para desenvolvimento de si e equilíbrio. Então, assim como artes marciais, não é somente boxe, não é somente karatê, não é somente, a gente fala artes marciais, yoga aqui é usado então de uma forma genérica para esses conhecimentos ancestrais sobre equilíbrio e transcendência de si. Para não se falar isso tudo, então a gente generaliza e fala yoga. A gente sabe o que é sobre isso, né? Então vem aí Kemetic Yoga. E a grande questão é que eu vim fazer esse workshop, que é o workshop de introdução a Kemetic Yoga. Desculpa te interromper. Uma pesquisa de Wikipedia rápida. Kemet significa literalmente terra preta, Terra terra preta. negra. Terra dos homens pretos ou terra preta. Que se remete ao solo fértil também, né? Isso. Do Nilo. Sim. Então, esse workshop introdutório de Kemetic Yoga é muito porque, como está tendo agora mais visibilidade no Brasil e não tem material em português muito, não tem nada sistematizado ainda, o mestre vai provavelmente fazer isso. As pessoas falam, peraí, Kemetic Yoga, o que é isso? Peraí, eu vou procurar mais e não acha. Então, como é que eu pratico? Como é que eu sei um pouco disso? Para saber até se é o que eu quero ou não. E para saber todas essas perguntas na prática, né? Qual a diferença de um no outro. Então, eu trouxe esse workshop porque é o que eu queria quando eu comecei. Eu falei, gente, eu queria tanto que tivesse um workshop como esse. Então, é um workshop que vai trazer um pouco da história como foi que a Kemetic Yoga chegou aqui no Brasil. Vem trazer um pouco da história sobre o que é Kemet, por que Kemetic Yoga, a cosmologia também vem para a parte de teoria, filosofia. Então, qual é o entendimento de mundo? Esse entendimento sobre as forças da natureza. Cada uma dessas posturas que a gente faz é uma representação de uma força da natureza. Quais são elas? E essas forças que a gente também tem internamente. Então, como é que eu potencializo essas forças nossas, já que somos de natureza? É a parte de fisiologia também, como, por exemplo, eu estava falando aqui essa coisa do eu acelero, eu desacelero. Tem respiração que esquenta, tem respiração que algumas pessoas não podem fazer, que são contraindicadas. Então, fisiologicamente, eu preciso saber a inteligência do meu corpo para quando eu precisar eu saber, eu faço essa respiração, eu faço aquela respiração. Mas se eu não tenho uma fisiologia, eu não sei como é que como decidir, né? Então, um pouco da fisiologia. Vai ter também essa parte da prática do tapete, claro, para essa experimentação. E também vai ter essa analogia bem forte de como é que eu vou levando isso para a vida e como é que eu começo agora. Né? Porque assim, mas eu não tenho tempo, eu não tenho isso, eu não tenho tapete. Não, começa com o mínimo. Se você tem 1 minuto, começa com 1 minuto, né? Mas começa, porque se a gente ficar esperando, a gente não começa. E como eu entendo que a yoga, mais do que uma prática do tapete, uma prática de vida, então acho que a gente está diminuindo a nossa potência de vida se a gente ainda não tem essas tecnologias no nosso dia a dia. Então a ideia é que seja essa introdução, que a pessoa já saia fazendo algumas coisas mínimas para sempre, espero, sabe? Em 3 dias, o que não significa que eu acho que yoga de forma nenhuma é fast food. É importante entender que é uma introdução, por isso que o nome é introdutório, e que se a pessoa gosta e quer ir, aí a vida nossa, é muito tempo. É bastante tempo, essa que é a ideia. E quais são os dias, Ana? 27, 28 e 29 de novembro. Tem uma questão que estão falando, porque o dia 29 talvez seja 2º turno, mas a gente vai deixar uma semana gravada para se acontecer alguma coisa assim.
E a ideia é que tenha mesmo esse mergulho. São 10 horas de teoria com prática. Então, é intenso. Mas, apesar de ser intenso, não significa que pessoas que não conhecem não podem fazer. Eu falo assim, é para pessoas que fazem yoga, mas não sabem o que é Kemet. Sabe o que é Kemet, mas não sabe o que é yoga. Não sabe nem nada, nem yoga, nem Kemet. Então, vem e aprende os dois, sabe? Eu estou contemplando realmente. É por isso que pega um pouco disso, um pouco daquilo. E quem já sabe, de repente, alguma coisa de yoga, reforça, troca. Porque a troca também é importante. Muito bom. Ana, eu queria agradecer mais uma vez assim, a tua imensa gentileza e generosidade de tirar. Eu sei que você está trabalhando muito ultimamente para conversar um pouco com a gente, esclarecer as nossas dúvidas, apresentar o teu trabalho muito bonito. Sigam a Ana Sou no Instagram, no YouTube. Ela tem vários materiais muito inspiradores também sobre yoga. Tem várias linhagens de yoga. Nós somos tolerantes, abertos e essas linhagens todas, essas tradições todas, elas vão se reforçando, né? Elas vão conversando, dialogando e vão crescendo a partir desse diálogo, né? Que tenha mais diálogo mesmo entre as tradições de yoga. Ana, em verdade a pergunta que o Marcelo tinha feito minha curiosidade é qual o nome original dessa prática, né? Como é que os habitantes lá de Kemet se referiam a ela? Certamente não era com yoga, né? Aí talvez você já pudesse responder e falar alguma coisa bonita para a gente fechar com inspiração aqui essa nossa live. Bom, os termos estão em Meduneter, né? Que é essa linguagem ancestral. E assim, a gente não tem um registro de, olha, o nome original é esse aqui. Talvez existisse, mas talvez tenha sido um dos registros que foi destruído pelo processo de colonização. O mestre considera que o nome Kemet Yoga, em algum momento, pode vir a ele adotar o nome de Ma'at, que é justamente essa força cósmica do equilíbrio. Mas, então, tem essa questão da destruição que, infelizmente, pode ter acontecido. E talvez também, daqui a um tempo, achem alguma pirâmide perdida por aí. A gente volta aqui e fala, olha, acharam o registro, o nome é esse. Então, essa que é a riqueza. E assim, eu estou então no Instagram, na Sou.a. No Rio, eu dou aula no estúdio Aya, que vocês também devem seguir e conhecer, que é também um estúdio assim, muito rico na proposta de ser com muitos instrutores pretos de todas as modalidades. E assim, o que eu posso dizer é que não se limitem a ver a yoga somente como uma prática que é no tapete. A yoga, na verdade, é uma forma de você ter critérios de decisão sobre como você levar a sua vida. Então, se de repente seu pai, sua mãe nunca sentou com você e falou, olha, tem formas de decidir as coisas para você ficar bem e andar em equilíbrio. A yoga pode ser esse critério de você decidir as coisas para a sua vida e se manter bem. Empoderadamente, né? Empoderado, com autonomia e tomando decisões. Muito bom, né? Isso. Com esse sol bonito da Kemet, né? Atrás. Ana, muito obrigado, viu? Muito obrigado pelo apoio. Depois a gente pode conversar mais sobre o Rede Yoga, sobre esse projeto social também. Seria muito legal ter você também nessa luta, nesse trabalho. Depois a gente conversa mais. Deixa passar novembro. Em dezembro eu vou estar sentando para ver tudo que eu não estou dando conta. Certamente, eu sei. Parabéns pelo teu trabalho e pela tua luta aí, né? Tamo juntos, pode contar com a gente aqui no Recife. Você é bem-vinda, viu? Paz para você. Gratidão. Valeu, gente. Obrigado por acompanhar o projeto. Fiquem bem. Vocês também. Boa noite. Boa.